Profecia da apostasia da Igreja Católica. O leitor pode ficar surpreso em saber que esse grande enfraquecimento é um dos eventos mais profetizados na história. Essas predições ou profecias são encontradas ou derivadas da revelação. Será mesmo possível uma apostasia massiva catolicismo? Nós sabemos que a Igreja Católica durará até o fim dos tempos. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus 28:20. Todavia, a ideia errada que a Igreja sempre terá um grande número de fiéis não é invocada na Sagrada Escritura ou em qualquer outro lugar. Pelo contrário, a Escritura nos diz: quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? São Lucas 18:8. A história testemunhou novamente nações inteiras, Inglaterra, e mesmo grupos de nações, Grande Cisma do Oriente, que foram uma vez católicos, apostatando da fé. Que isso aconteceria em uma grande escala, especialmente em consideração de um mundo contraído, devido à moderna tecnologia. Não é de todo inconcebível, e, em verdade, foi predito e aconteceu. Isso foi cumprido em parte porque os inimigos da Igreja se tornaram historicamente astutos e conhecedores do fato que a perseguição externa da Igreja realmente realiza seu maior crescimento, como o dizer: o sangue dos mártires é a semente da fé. Isso é o motivo pelo qual, por séculos, eles foram concentrando seus esforços em destruir o catolicismo pela infiltração. O Papa São Pio X avisou a Igreja disso em 1907. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isto, é por assim dizer, nas próprias veias entranhas dela que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais que meneiam eles o machado. Pascendi Dominici Gregis. O Papa São Pio X não estava revelando nada de novo. Em vez disso, ele estava acrescentando seu próprio aviso àqueles de muitos outros papas e aos numerosos avisos do céu enviados há séculos. Avisos da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Nossa Senhora do Bom Sucesso, no começo do século XVII, uma freira concepcionista no Equador, Madre Mariana de Jesus Torres, 1563-1635, foi receptora de várias aparições da Mãe de Deus, incluindo muitas profecias concernindo o século XX. O fato que essas profecias datavam de 400 anos tornaram-nas especialmente dignas de nota. O corpo incorrupto de Madre Mariana foi descoberto em 1906 e ainda pode ser visto hoje. Desta forma, eu torno conhecido a vocês que do fim do século XIX e pouco depois da metade do século XX, será difícil receber o sacramento do batismo e também aquele da confirmação. O espírito católico rapidamente decairá. As luzes preciosas da fé gradualmente se extinguirão. Várias heresias serão propagadas nessa terra, então uma república livre. Como essas heresias difundem-se e dominam, as luzes preciosas da fé serão extinguidas em almas pela quase total corrupção dos costumes, moral. O pequeno número de almas que ocultas preservarão o tesouro da fé e as virtudes sofreram um cruel, impronunciável e vagaroso martírio. No século XX, a corrupção dos costumes será quase universal e a preciosa luz da fé
tudo menos extinta. Novamente, referindo-se ao século XX. Como a Igreja sofrerá naquela ocasião, a noite escura da falta de um prelado e padre para observá-los, a indiferença de todas as almas consagradas a Deus no sacerdócio e estado religioso impedirá a vinda desse prelado e padre. Nossa Senhora de La Salette. Em 1846, a Mãe de Deus apareceu a 2 pastorinhos em La Salette, França. Ela deu-lhes muitos avisos sobre como Deus está em vias de punir a humanidade se ela não parar de pecar. Ela também fez algumas predições assustadoras. Relaxamento universal. Lúcifer, com um grande número de demônios, será libertado do inferno. Paulatinamente, eles deverão abolir a fé, mesmo entre pessoas consagradas a Deus. Em todo lugar haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé foi extinta. A abominação deverá ser vista em lugares santos, em conventos, e então o demônio deverá fazer de si mesmo o rei dos corações. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Quando nossa Sagrada Mãe avisa que a verdadeira fé será abolida e extinta, o que ela está profetizando é que o número de verdadeiros católicos será tão pequeno que parecerá como se tivesse sido abolida ou extinta. Mas, como já registrado, nós sabemos que a Igreja não pode ser totalmente extinta, mas durará até o fim dos tempos. Em relação à veracidade dessa aparição, a qual alguns autores modernistas erroneamente desafiam, o bispo da diocese de La Salette publicou em 1851 uma autorização que em parte disse: a aparição tem em si mesmo todas as características de verdadeira e que o fiel está justificado em nela crer sem dúvida e com certeza. Essa autorização foi enviada a Roma e recebeu a aprovação do Papa Pio IX. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, talvez a mais bem conhecida de todas as aparições marianas. Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastorinhos em Fátima, Portugal, em 1917. Além da mensagem da correção da vida, rezar o rosário e fazer penitência, ela confiou-lhes 3 segredos. O único relativo a esse artigo é comumente conhecido como o terceiro segredo de Fátima. Terceiro segredo de Fátima. Em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. Mesmo desprezando aquelas partes do terceiro segredo que os modernistas estão habituados a ignorar, o segmento, em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. É admitido por todos. Essa sentença parcial diz muito, o que significa um estranho relato em um tempo em que, essencialmente, todo o país na face da terra tinha o dogma da fé. A implicação é clara. Nossa Senhora estava, ao menos, profetizando que países inteiros perderiam o dogma da fé, sendo Portugal uma exceção. Satã governa mesmo nas mais altas posições, determina a direção das coisas. Ele sucederá em arrastar seu caminho mesmo na mais alta cúpula da Igreja. Mas esse será um tempo de grandes testes para a Igreja. Cardeais se oporão a cardeais. Bispos se oporão a bispos. Satã andará em suas fileiras. Em Roma haverá grandes mudanças. O que é poder cairá, e o que cairá nunca se levantará novamente. A escuridão envelopará a Igreja, e o mundo será atirado em um pânico. Mensagem de Nossa Senhora ao profeta Pedro II, Santa Catarina, Brasil. Meu filho, Jesus quer que todos os filhos de fé continuem firmes, que não desistam por nada, porque vai haver uma mudança dentro da igreja de Pedro, que é a dele. Mas isto não é para o vosso bem, e sim
para tirar o mais precioso, que é a adoração a Ele, o Salvador da humanidade. Por tudo isto que vai acontecer, os que já estão no livro da vida estarão livres da troca do novo catecismo. Doutrina esta que vai dar toda a liberdade ao homem de se unir com o outro e a mulher com outra. Bento, filhinho amado, a anarquia já começou. Só que ainda não foi anunciada, mas próximo está desta vergonha. Os que irão permitir ficarão fora da ordem divina. Isso apenas vai ter que surgir para que se cumpra o que já foi escrito tanto no Velho Testamento como no Novo. O meu santo filho deixará os castigos virem sobre a terra, pois a proteção terão só os escolhidos. Isto também é cumprimento do Evangelho.